Sejam todos bem-vindos para esta apresentação. Hoje eu trago para vocês uma aula de arquitetura modular construída no sistema Steel Frame. Da teoria à prática, desde a concepção projetual até a execução final da obra. Naturalmente, como em qualquer projeto, inicia-se pela concepção projetual. Então, é verificado todas as condicionantes, do local onde vai ser elaborado esse projeto, porém acompanhado do programa de necessidades do cliente. Através disso, é feito um apanhado, um checklist de informações para conceber o projeto, antes de definir o estudo preliminar. Também acompanha as definições dos sistemas construtivos. A partir de todas essas informações é que inicia a concepção projetual. Então, programa de necessidade, as condicionantes do local, o sistema construtivo e, a partir daí, elabora-se o estudo preliminar e o anteprojeto. Após a definição de todas as características que vão conceber o projeto de arquitetura, é necessário pensar de que forma será feito a implantação no terreno. Isso não somente a ocupação do terreno, mas o formato da concepção estrutural para a implantação da obra nesse terreno. Então veja, nesse caso, como nós estamos trabalhando no sistema construtivo Steel Frame, ele sai das características de um sistema convencional, Então, quando é feito o cálculo do projeto estrutural Steel Frame, o projeto estrutural recebe as cargas que serão atuadas sobre esse sistema construtivo. Normalmente, quando se trata de uma obra pequena, de uma obra, por exemplo, um pavimento só, uma estrutura no formato de radier já é o suficiente e adequado para que seja feita essa base estrutural, essa fundação no formato de radier. Porém, deve seguir algumas características específicas. Na imagem, vocês podem ver que o terreno foi feito um aterramento e recebeu uma compactação. A compactação através da própria máquina que estava fazendo o nivelamento desse solo, enquanto o caminhão trazia a terra para dentro do terreno, a máquina já ia espalhando essa terra em camadas de 20 centímetros para que a máquina, uma máquina de 15 toneladas, pudesse fazer a compactação em camadas finas. E isso é importante porque esse solo deve receber uma compactação acima do normal, uma compactação de alta resistência, uma vez que o radier não tem estruturas, fundações profundas, apenas apoiado sobre esse solo. Então, esse solo deve oferecer uma resistência adequada para suportar o peso da obra, que é conforme o cálculo estrutural do Steel Frame, mas também as ações do vento, por exemplo, as ações da chuva e o próprio assentamento do solo ao longo do tempo, quando o terreno vai se tornando, recebendo chuva e vai se compactando naturalmente. Então, mais uma vez, o sistema construtivo adotado é que vai ditar as regras da preparação do solo que antecede a construção. Nesse caso, do radier. Quando da definição do sistema construtivo, nesse caso o radier, vocês podem observar na imagem que existe a distribuição das cargas. Todas essas distribuição de cargas são um mapa de cargas. Então, cada cor ela recebe um peso nessa estrutura. Então, o radier ele deve ser calculado
conforme o peso solicitado. Nesse caso, foi pego o peso total e calculado o radier pelo ponto mais crítico, né? Claro que em alguns pontos onde não acontece uma carga tão grande, o radier ficou com um coeficiente de segurança maior. Mas isso é importante para que não tenha a necessidade de fazer cargas separadas do radier. Então, o radier único calculado com estrutura em concreto armado para que recebesse toda essa carga do steel frame. A carga do steel frame mais a carga dos revestimentos, mais volume de caixa d'água, peso de caixa d'água e também as ações do vento. Então, todo ele calculado, né, recebe essas cargas e distribui no radier, que na sequência, né, com todos os mapas de carga, os pesos solicitados, é feito o cálculo estrutural do radier. Por isso que nos slides anteriores, né, a gente leva em consideração a compactação do solo para receber essa carga. Então, o peso da estrutura, o peso do radier e, consequentemente, ele vai irradiar por todo o solo. Por isso, né, da compactação feita de uma forma correta dentro da normatização para que não sofra nenhum recalque nessa fundação ou um problema estrutural. Então, a partir, né, das cargas solicitadas, né, no projeto, é necessário fazer o projeto de fundação. Então, na imagem, aí vocês vão perceber duas imagens. Uma com o radier sendo montado, então tem toda a malha de aço que recebe, nesse caso foi projetada com uma malha de aço positiva e uma malha de aço negativa, e com reforço, né, apenas de borda para fazer a junção dos dois pontos positivos e negativos. Recebeu uma espessura de 18 centímetros de concreto armado, né, para que pudesse suportar toda essa carga, e numa especificidade, né, do concreto de 25 MPa. Então, através de todo o esforço exigido para a obra, foi necessário chegar nessa conclusão de que, né, o projeto estrutural requer todo essa especificação para suporte da carga. Então, e na imagem abaixo, né, é uma imagem já com o concreto já pronto, né, já concretado, já feito o desempenho, o alisamento, para já estar propício a receber a estrutura. Então, nesse caso, né, as definições do sistema construtivo não foi necessário, né, ou melhor, foi tomada uma decisão, adotada essa decisão de não fazer o contrapiso, né, para receber a estrutura de steel frame. Então, o steel frame ele é apoiado direto na capa do concreto, conforme está na imagem. Também é possível perceber na imagem, ao longo das imagens dos slides, vão perceber que já está previsto toda o abastecimento dos projetos complementares. Então, pela parte inferior, né, a passagem das mangueiras de elétrica, né, de lógica, tubulação de gás, tubulação de entrada de padrão, né, de energia, e também a entrada de água potável e a saída do esgoto. Então, estão percebendo que esse sistema ele já tem que estar contemplado desde o início da obra, porque ele nasce através do radier. Bom, até aqui a gente viu bastante informações do sistema de fundação, do radier, do mapa de cargas, né, da estrutura steel frame e também do processo de construção do radier, né? Agora, né, a gente começa a migrar para o sistema construtivo steel frame mais especificamente.
Então, o sistema, como ele é desenvolvido através da arquitetura modular, que vocês viram lá no segundo slide, quando fala da concepção projetual, então está toda ela demarcada em módulos, né? Mas também os módulos acontecem através dos painéis, e nessa imagem aqui é fácil identificar como os módulos dos painéis. Então, através do cálculo estrutural, né, é formatado, né, todos os montantes, né, as travessas na parte inferior, na parte superior, os montantes, né, o contraventamento em cima da verga das janelas, né, para que fique extremamente travado esse painel com a ação do vento, né? Tem o peso, mas também tem a ação do vento no sentido as cargas e as forças horizontais que atuam sobre os projetos, e qualquer projeto, se for fazer em outro tipo de estrutura metálica, além do steel frame ou de concreto, também tem as ações horizontais, né, do vento, por exemplo, que interfere nessa carga e que deve ser computado também. Então tá aí o desenho, né, de um painel, por exemplo, um painel qualquer no meio da obra, né? Então ele recebe toda a nomenclatura das peças. Então estão ali as peças A, B, C, D, E, até for necessário toda essa especificação para este painel, né? As distâncias que os montantes verticais devem ficar entre si, né? Os reforços ao redor da janela. Então você percebe que tem uma viga treliçada na verga da janela, né? No ponto mais alto você tem como se fosse uma coluna vertical, toda ela treliçada, justamente para ela dar resistência à ação do vento horizontal. Também tem na parte inferior, em todos os lados, um reforço para que o esforço da esquadria seja absorvido, e também a janela possa ser fixada com a mesma resistência que tem toda a estrutura. Então esse é um painel, né, modular que é montado antes de ser instalado e colocado na obra. Além, né, do desenho geral do painel, que ele já vem calculado e posicionado todas as peças, né, foi adotado um sistema de steel frame engenheirado, onde ele passa, né, pela máquina, e a máquina já faz os empuxos no perfil e também a furação. Então, em termos de montagem, ela se torna uma montagem muito mais rápida. Por isso que na concepção projetual, quando se adota um sistema construtivo e pensa que o sistema steel frame se torna algo viável, justamente porque ele agiliza todo o processo. Então é só conectar as peças e fazer, né, a fixação através de parafuso. Além disso, né, vem um projeto executivo, né, assim como qualquer outra tipologia de projeto. Então, nessa imagem você consegue perceber, né, que tem vários detalhes, e não é só nessa imagem. No caderno, onde vem as especificidades, o projeto executivo da construção em steel frame, então ele vem as distâncias entre perfis, né, a especificação do parafuso, como fazer, né, os encaixes, né, dos painéis perpendiculares, né? Você consegue perceber na imagem ali aquela chapa em branco, toda ela cravejada de parafuso, né, autoatarrachante, justamente para fazer essas conexões. Então, o projeto executivo vem um caderno, né, elaborado tanto pelo profissional de arquitetura que desenvolve o projeto, mas também pelo fabricante, onde ele determina os engastes, as fixações, o formato das fixações. E aí ele traz uma série de detalhamento que se faz necessário, né, o projeto executivo, justamente para que
possa trazer essa segurança na obra e cumprir com aquilo que foi calculado durante o projeto executivo. Aí, observando essa imagem, eu trago mais detalhamentos do projeto executivo para vocês entenderem a importância de ter, né, um projeto extremamente detalhado. Então, vocês podem perceber que aqui ele traz já alguns detalhes na montagem. Então vamos diferenciar a montagem. Tem a montagem do painel, que vocês viram na imagem anterior, que vai formar uma parede, por exemplo, e tem a montagem se tratando de instalação na obra, quando é fixado aquele painel de steel frame sobre a estrutura, nesse caso o radier. Então ele traz a informação das ancoragens, né, porque a casa não pode ficar solta em cima do radier. Então a casa recebe a cada 60 a 80 centímetros uma ancoragem, né, que ele é engastado com profundidade dentro do concreto, e ele tem um cálculo, né, de empuxo desse parabolt, né, um parabolt aí 10 milímetros de espessura. Então ele tem um esforço aproximado aí de 5 a 6 toneladas de empuxo antes de danificar o concreto, de fissurar o concreto. Então, nessa imagem, vocês podem perceber que além dessa ancoragem, e ela é fixada multiparafusos na estrutura, né, de aço do steel frame, também ela recebe as orientações, né, porque como ela é apoiada sobre o radier, ela não deve ficar, né, o aço do steel frame diretamente em contato com o radier, né, porque ele pode ter a incidência de algum ponto de umidade e ao longo do tempo oxidar, né, esse aço do steel frame. Então a orientação é sempre fazer uma base, né, com manta asfáltica impermeável que faz a divisão entre, né, a base, né, do radier e o fundo do steel frame. Então, ela recebe essa manta de impermeabilização. E quando é feito a perfuração, é necessário que faça a retirada de todo o pó, né, da perfuração do concreto, né, e aplique um produto antioxidante quando faz seu furo, né, na estrutura de steel frame. E também na hora da fixação tem que passar um mastique, um vedante, para que essa água não suba pelo parafuso. Então, por isso, né, da importância do projeto, o conhecimento, o know-how, né, que eu trago para vocês aqui. Porque quando você ouve, né, muitas informações do steel frame, ele é extremamente fácil de fazer, né, principalmente quando ele é engenheirado. Mas de qualquer forma, ele traz várias particularidades que você tem que ter o conhecimento, você tem que saber como fazer essa construção. Não é simplesmente fazer a montagem, levar para a obra e fixar no chão. Tem uma série de características que vão garantir a boa qualidade e a durabilidade ao longo do tempo desse sistema construtivo. Então, mais uma vez, além do projeto para receber as cargas estruturais e calcular o radier, é necessário ver todos os pontos, né, que interferem na qualidade final, né, da execução da obra. Então, até aqui, nós falamos bastante das questões de projeto, da importância do projeto, da importância da especificação e também, né, do cuidado com os detalhes construtivos, né, se tratando de qualidade da obra no final. Agora, na imagem aqui, eu já trago para vocês aquilo que era projeto, né, alguns slides anteriores, né, o projeto do painel. Agora, nós já estamos no momento da execução do painel em si, né? Então, através
projeto do painel, nós já fizemos a montagem. Nessa obra em específica, nós adotamos o seguinte critério para fazer a montagem dos painéis. Então, nós recebemos da fábrica, da indústria, né, todo o aço em barras, né? Vocês podem ver na imagem, no fundo da imagem tem os feixes lá empilhado, né, de vários painéis, ele vem todo separado. E, né, aqui já tem uma imagem dos painéis montados. Eles estão montados e foram montados dentro de um barracão, como se ele fosse a casa produzida em partes dentro da fábrica. Então, em momentos em que impossibilita o trabalho no canteiro de obra, muitas das vezes por questões de ambientais, as questões do tempo, né? Então, alguns momentos, por exemplo, está fazendo o radier ou está aguardando a cura do radier, é possível trabalhar em paralelo dentro do barracão da indústria, né? Dentro do barracão da fábrica, não é no barracão da indústria que produz o steel frame, e sim, nesse caso, dentro de um barracão da construtora. Então, que nós fizemos a montagem dentro do nosso barracão e é feito essa montagem em cima de mesas, por exemplo, né? Mesas de montagem e acondicionado. Nesse caso, eles estão, né, dentro do piso, em cima do piso, porque o piso é um piso plano, né, um piso seco, e aí é feito esses painéis e é feito o empilhamento desses painéis. Nada impede de você fazer um outro formato, por exemplo, de você colocar em pé numa parede, em pé no estrado, para depois você levar para a obra. Então, quando você for para a obra, o painel está pronto. É você pegar o painel, colocar em pé, né? Fazer a marcação no chão, onde vai estar distribuído esses painéis, e colocar no esquadro, no prumo e fazer a fixação, né? É claro que, como eu disse anteriormente, ele vai receber uma furação, né, no piso para você encaixar o parabolt, né? E você tem que fazer a limpeza, você tem que verificar se a manta asfáltica ela está adequada, ela está fechando todos os pontos de contato, né, da estrutura de aço para o piso. Mas nesse caso foi adotado, né, a metodologia de montagem do painel na fábrica, no barracão da construtora, e depois levado para a obra. Lá na obra que foi aplicado no momento de fixação no piso, no radier, é que foi aplicado a manta asfáltica no canteiro de obra, né? Então, a partir, né, da pré-montagem ou da montagem dos painéis no barracão da construtora, a gente começa a transportar esses painéis prontos para a obra. É claro que nessa situação, especificamente nesse caso, houve uma situação em que houve painéis muito grandes e que dificultaria o transporte do barracão da construtora até o canteiro de obra. Então, painéis menores, aí até 3 metros de largura por 5 metros de comprimento, eles foram montados no barracão. Outros painéis com 4, 5 metros de comprimento, né, e acima de 3 metros de largura, que tem dificuldade no transporte, porque a gente está tratando, né, de uma obra dentro do perímetro urbano. Então a gente também tem que respeitar os limites, né, para não ter que colocar, por exemplo, fazer fechamento de ruas, né, colocar batedouro, né, batedores para fazer esse transporte, e nem ter carga muito alta, né, porque é possível tocar na fiação elétrica, fiação de lógica, internet do município. Então tem que tomar esse cuidado justamente para não se tornar oneroso, né, o sistema de transporte. Então, às vezes pode ser que se torne viável fazer a montagem, né, num barracão, né, mas se torne inviável fazer o transporte. Além do que o custo do transporte, tem que, né, caminhão prancha, caminhão especializado com MUNC e outras questões mais. Então,
tem que ter o conhecimento para que não tenha problemas, né, nessa situação. E nessa imagem aqui fica claro para vocês que os painéis que foram pré-montados no barracão, eles já estão sendo distribuídos na obra. Então, distribuído, colocado parte dos painéis encostado no muro, né? A gente já distribui com a facilidade de mover para cima do radier e fazer a fixação. Em outros, né, os painéis que vai ser demorar um pouco mais para ser instalado, é colocado empilhado em lugares que não vá interferir. Então essa imagem está bem diversa e bem clara, né? Tem os painéis escorados no muro, tem os painéis empilhados no chão, já tem os painéis, os primeiros painéis sendo colocados. Então você define um ponto, né, que você vai colocar os painéis, né? Você confere todo, né, via gabarito, né, o esquadro, a distribuição das paredes e já vai fixando um painel no outro. Claro que tem que tomar os devidos cuidados, colocar no prumo, fazer uma fixação prévia, colocar 1 ou 2 ou 3 parafusos para que você consiga depois fazer o atirantamento, os contraventamentos, justamente para você colocar toda a obra no prumo, né? Porque senão depois, quando você montar a obra inteira, por exemplo, né, e fixar definitivamente e depois verificar que pode ter ficado algum painel fora do esquadro, aí começa a ter problemas, principalmente nas aberturas, né? As esquadrias, no caso de alumínio e de vidro, que ela vem pronta da fábrica só para fazer a instalação, ela pode ficar fora de esquadro, fora de prumo, e isso é um problema, né? Porque aí começa a aparecer outras consequências, né? Ficar fora do prumo, fora do esquadro, a folha não corre direito, enfim, vários outros fatores que são prejudiciais em função de a obra estar fora do prumo. E aí mais abaixo, uma imagem menor, foi uma imagem fim de tarde, né, que representa a limpeza da obra. Vocês podem ver que não tem aquele empilhamento de madeira reutilizada, né? A obra é uma obra limpa, então a gente sempre procura manter o canteiro sempre bem limpo, justamente por causa, né, que é uma obra seca, é uma obra rápida, mas toda a questão de segurança, né, da equipe que está trabalhando, a questão, né, de não gerar rejeito, descarte e economia para a obra. Então, você pode ver que existe vários contraventamentos justamente para que vai desenvolvendo a aplicação desses painéis e já deixa ela no prumo e com segurança para não acontecer nenhum acidente, porque ela vai sendo montada em etapa. Então, essa é a montagem em cima do radier. Aqui, então, seguimos, né, trazendo para vocês nessa imagem, né, uma imagem bem estourada no slide, justamente para vocês entenderem todo o processo, né, do sistema construtivo do steel frame. Então, na hora de desenvolver o projeto, você tem que pensar ela como um todo, né? Tem que ter uma visão sistêmica de todo o processo. Então, aqui você consegue perceber, né, todo esse emaranhado de estruturas. Então, vamos pensar assim, a gente tem os montantes, que são as peças verticais, a gente tem as travessas, que são as peças horizontais, né? Tem toda a formatação do enquadro ao redor das esquadrias, tanto portas como janela, e também tem a junção para receber a cobertura. Então, o sistema é um sistema completo, não é você pensar só na parede ou só no painel em si, mas tem que pensar em todo o sistema construtivo. E aqui ficou fácil de perceber, né, todas essas vigas na parte superior da foto é para receber a cobertura. Então,
essa cobertura também ela está dimensionada, né? Nós definimos aqui uma cobertura, né, em telha trapezoidal termoacústica. É uma cobertura leve, fácil de aplicar, mas também tem todas as ações de vento, né, de manutenção que as pessoas podem, né, a equipe pode estar andando em cima para fazer a fixação, fazer a manutenção de vedação. Então, todas essas cargas já estão previstas. E, né, na imagem é fácil de perceber como, né, toda essa estrutura ela está num único sistema, é um único bloco, todo ele fixado, pronto para depois receber toda a parte de fechamento, que na sequência eu também vou estar falando para vocês toda essa questão de fechamento, porque, né, fechamento, a cobertura é um fechamento, né, os revestimentos internos é um fechamento da estrutura, né? A parte dos fechamentos externos também é a parte de fechamento. Então, a estrutura em steel frame, antes de qualquer fechamento, ela tem que estar extremamente rígida, fixa, né? Então, tem que ter, ela vai ter, né, ela tem a fixação de piso, ela tem a fixação entre os painéis, ela tem a fixação entre painéis e cobertura. Tem os contraventamento, né, que é para o vento, a ação do vento, os esforços externos, e ela também, com o próprio peso, ela não pode se mover horizontalmente, né? Verticalmente não vai se mover porque tem o radier que suporta todo o peso, que é a carga vertical. Mas também tem as ações das cargas horizontais, não pode entortar, não pode pender nem para um lado nem para o outro, com o peso próprio dela e com ação do vento. Então aqui está uma imagem, né, que mostra bem para vocês todo esse aparato do sistema de montagem do steel frame. Aqui também nessa imagem, além de vocês poderem observar como ficou a estrutura, a gente já começa a trabalhar a questão dos fechamentos. E primeiro vem a cobertura, claro, né, para isolar a obra, por exemplo, né, de umidade que cai durante a noite ou até da própria chuva. Tem problemas de molhar a estrutura? Não tem problemas. É claro que não deve ficar 2, 3 meses, 6 meses, um ano essa estrutura exposta. Ela é uma estrutura de aço galvanizado, tratada justamente para não perder, né, a qualidade do material, e ela não vai oxidar de um dia para outro dia. Então não tem problemas dessa obra apanhar chuva ou apanhar o sereno da noite, né, enquanto se está construindo. Então essa obra mesmo ela demorou 2 semanas para ser montada. É uma unidade habitacional de 100 metros quadrados, então ela demorou 2 semanas, e nessas 2 semanas, né, ela passou por noites, né, que recebeu o sereno, e também passou por 2 chuvas. Então ela recebeu a chuva, né, não tem problema nenhum, e já na sequência foi feita a cobertura, né, e também os fechamentos protegendo toda essa estrutura. Então é previsto também todos os acabamentos, né, além da cobertura, por exemplo, que é o fechamento de que a gente está tratando aqui, né, nesses slides. Então tem a questão já previsto, né, o avanço da cobertura para dentro da calha, né, que vai ser coletada a água da chuva dessa cobertura, feito todos as vedações, né, que é a junção entre a parede, nesse caso, depois vamos ver como é que ficou bem o projeto, a junção da cobertura com as paredes, então a aplicação de rufos, algerosa, calha, vedações, parafusos. Então, né, é desenvolvido no projeto e deve ser aplicado na obra, né? Então aqui a gente está feito aí basicamente 2 módulos, né, de cobertura, e na sequência a gente vai demonstrando com mais clareza tudo isso.
Nesse momento, a gente começa já a verificar com mais atenção as pontualidades do sistema construtivo. Aqui eu abro um parênteses porque nessa obra, nesse projeto em específico, ele não traz, né, o que é comum na construção em steel frame. O que eu quero dizer com isso? Como nós estamos tratando já da especificidade dos fechamentos dos vão-luz, que são as esquadrias, o sistema steel frame ele traz várias maneiras de você fixar as esquadrias. E nessa obra em específico, né, eu, como arquiteto, projetei um marco perimetral diferente, que não tem no mercado. É um projeto específico e tem que fazer essas peças. Então, perceba, aqui no slide anterior a gente estava tratando da cobertura. Então, né, nesse momento, né, a gente já tem a obra ela toda coberta e a gente começa a trabalhar os fechamentos laterais. Porém, antes de fazer os fechamentos laterais, nesse momento a gente desenvolveu um marco perimetral, foi executado esse marco perimetral e foi instalado. Então, antes de receber todo o fechamento opaco nas laterais, né, nas paredes verticais, foi instalado esse marco perimetral, que é a junção entre a estrutura de steel frame e depois, consequentemente, as esquadrias que vai ser aplicada nesse vão-luz. Então, esse marco perimetral é bastante importante, porque ele vai fazer, né, a fixação da janela no steel frame, mas também ele vai fazer o acabamento e principalmente a vedação, né? Então, para garantir que essa estrutura tenha, né, uma durabilidade conforme a norma, né, a NBR exige, também não pode ficar exposto. Então, é feito esse projeto, né, feito toda essa vedação justamente para que a água não entre para dentro do ambiente, né, danificando, por exemplo, massa corrida, pintura, bolor e estufamento da parede, mas também que garanta que não vá molhar essa estrutura e também provocar oxidação e prejuízos, né, na qualidade ao longo do tempo. Então, aqui aplicado esse marco perimetral, ele está na cor preta, porque vocês vão perceber que as janelas, todas as esquadrias são na cor preta, né? Por definição, né, do arquiteto. Então, esse marco perimetral que faz essa conexão entre a esquadria e a estrutura de steel frame. Então, vocês podem perceber, né, que lá no começo dessa aula, desse vídeo, eu falei da teoria à prática. Então, justamente isso, né, trago para vocês aqui o que há de mais valioso nessa questão de construção em steel frame. Porque tem todo o pensamento da concepção projetual e agora o passo a passo da execução, né? Então, nessa imagem aqui, a gente já começa a mostrar para vocês os fechamentos laterais. E aqui eu trago, por exemplo, a definição do material, né? Primeiro, né, a definição do material que nós fizemos o fechamento dessa obra e depois o formato como ele é aplicado. Então, ele é um sistema de fechamento tipo ISO painel, né, ou painel termoacústico, e ele já vem do fabricante, né, da bobina de aço, né, veja só, até onde a gente vai para fazer a especificação. Então, o fabricante da bobina de aço, ele já faz a pintura, né, eletrostática. A gente definiu essa cor amadeirada como se fosse uma residência de madeira, olhando mais de longe, vamos dizer assim,
mas ela não é madeira, ela é de isopainel, painel termoacústico. Então tem essa placa por fora, né, que é uma lâmina de aço de 0,43 milímetros. Ela recebe as dobraduras de encaixe macho e fêmea do lado externo, e também ela recebe, né, uma pequena dobra, né, para fazer um enrijecimento no primeiro momento, mas também o formato, né, de não ficar uma parede lisa. Então o formato como se fosse pequenas peças de madeira ou tábuas de madeira, isso por fora. Aí ela recebe uma camada de 5 centímetros, né, de isopor, onde esse isopor é o responsável para fazer todo o isolamento térmico, né? Então não deixa passar a temperatura externa para o interno e nem perder carga de temperatura do interno para o externo. Então, a função desse isopor, claro, que além dele estabelecer uma determinada rigidez no painel, porque o painel, nessa imagem aqui, o painel tem 4,50 metros de altura. Então, é preciso ter uma rigidez para facilitar a trabalhabilidade na hora da instalação, mas também, né, se faz necessário justamente, né, para fazer esse isolamento térmico e acústico. Claro que o isopor ele não tem uma eficiência tão grande no sentido da acústica, porque ele é apenas 5 centímetros, mas ele é muito eficiente, né, na questão, né, do isolamento da temperatura. E pelo lado interno do painel é como se fosse né, comumente o pessoal fala telha sanduíche ou painel sanduíche. Então esse painel tem a camada amadeirada pelo lado externo, né, com chapa metálica 0,43 milímetros de espessura, pré-pintada, né, no formato amadeirado. Uma camada de 5 centímetros de isopor, ele é colado nas duas faces, e pelo lado de dentro também uma chapa metálica, nesse caso in natura, ela é só galvanizada, porque ela vai ficar protegida do tempo, né? E na parte interna do painel, não é na parte interna da casa, né? Você pode perceber, né, na parte interna do painel. Então, esse foi a definição do material. E aí é aplicado, né, na parede, é feito, né, o painel vem no tamanho, nesse caso, vem no tamanho da altura da parede. Então, algumas peças elas são inteiras, de alto a baixo, e outras peças ela recebe o recorte para o encaixe da abertura, o encaixe da janela. Então, por isso que no slide anterior eu mostrei para vocês a moldura que vai ser aplicada, que foi aplicada, né, como marco perimetral da esquadria. Agora vem o fechamento nessa obra aqui, então fica claro, né, você consegue perceber nessas duas primeiras janelas que ainda estão na estrutura de steel frame o marco perimetral na cor preta, e nas outras duas janelas ela já está acondicionada dentro do painel esse vão luz, né, onde a gente vai fazer a instalação da esquadria. Então é nesse formato, se vem fixando através de parafuso, né, autobrocante. Então você coloca o parafuso, né, tem que já estar todo alinhado as travessas aonde você vai colocar o parafuso. Nós fizemos aqui todo o alinhamento por aparelho de laser e marcado, né, com uma linha, justamente para que fique alinhado e principalmente você não tenha margem de erro. Colocou a primeira vez a aplicação do parafuso, é ali que tem que ficar. Então por isso que tem que fazer o alinhamento justamente no meio da travessa, porque é um parafuso auto-atarrachante, ok? Então o sistema comumente você não vê, né? Se vê, esse aqui foi feito especificamente para esse projeto. Então um fechamento diferenciado do convencional.
Nessa imagem, então, né, você percebe um passo mais avançado do sistema de fechamento. Então, aqui já foi completado todo o fechamento. Ele fica bem marcado, né, a junção dos painéis, né, do painel, né, de fechamento vertical. E ele tem duplo isolamento no painel. Então, por fora, ele tem o painel macho e fêmea, onde ele faz esse encaixe. Ele é extremamente apertado justamente para fazer a vedação. Quando você pressiona ele horizontalmente, encosta o isopor no isopor, né, de um painel para o outro, para que não haja um fresto e ali através daquele fresto possa prejudicar a questão do ruído, por exemplo, interno e externo, e principalmente a questão de isolamento térmico. E também a face interna do painel, ele também tem um encaixe, não é macho fêmea, mas é de sobreposição. Então ele fica um encaixe, além de ter essa vedação dupla, né, macho e fêmea por fora e sobreposição por dentro. Então isso garante com que, né, essas questões de entrada de água, né, e o isolamento termoacústico fique de forma extremamente protegido, né? E aqui nessa imagem a gente já percebe que o painel está fixado, a moldura já foi fixada anteriormente e que já recebeu a instalação da janela. Então por isso, né, que o marco perimetral preto, porque, né, todo o caixilho da janela é preto também. E também percebe na parte superior da imagem, né, o acabamento no rufo preto. Então foi feita uma casa um pouco minimalista, né, uma unidade de habitação um pouco minimalista, né, com linhas bem simplificadas, bem definidas, né, num formato já mais modernista da casa. Então tá aqui a imagem já com fechamento vertical ok, alguns acabamentos como o rufo na parte superior e a instalação das janelas. Então aqui agora vamos passar do lado externo que nós vimos até anteriormente. Agora vamos trabalhar, né, com essa prática do lado interno. Isso é uma parede, a parede que divide a lavanderia da parede do banheiro. Então algumas características, né, que eu vou apontar para vocês aqui que são importantes. Primeiro, toda a estrutura de steel frame, ela já vem perfurada justamente para fazer a passagem, né, das tubulações. Aqui eu me refiro a tubulação tanto da parte elétrica, que são os conduítes, né, que você consegue perceber aqui um ponto de tomada de energia já fixado dentro do fechamento de gesso, do painel de gesso, mas também a tubulação de água potável, né, que você vai receber uma torneira, por exemplo, uma pia, a cozinha, mas também a saída de água que vai para o esgoto, pode ser da máquina de lavar roupa, pode ser do tanque, do chuveiro, enfim, do bacio sanitário. Então, todo esse sistema, ele já deve estar contemplado, porque tem que fazer um projeto elétrico, um projeto hidrossanitário, e a facilidade que o steel frame, ele já vem de fábrica com essas perfurações que vai facilitar a passagem, né, desses circuitos internamente. Aproveitando, né, essa imagem que a gente fala das instalações, eu já trago para vocês justamente, né, uma área úmida. Por isso que vocês estão vendo aqui a placa verde, né, que é a placa RU, que é resistente à umidade. Por mais que você vá aplicar, né, uma manta hidrófuga em cima, você vai aplicar um porcelanato, um piso na parede ou uma pintura, é necessário, é recomendável, né, que se faça a instalação de placas resistentes à umidade, tá? Justamente, né, como eu já falei anteriormente e volto a repetir, essa questão da umidade sobre a estrutura, né, para garantir a vida
a vida útil da estrutura, conforme determina a norma, é necessário também que essa estrutura não fique exposta à umidade, a estar molhada, porque a umidade é um dos itens, né, que venha a trazer, né, prejuízos, por exemplo, na estrutura, numa possível oxidação ao longo do tempo. Dentro desse contexto de trabalhar com os fechamentos internos, né, anteriormente já falei para vocês, né, no slide anterior, o fechamento na parte úmida, que trabalha com a placa de gesso RU, né, que é resistente à umidade. Nos demais ambientes, assim como o forro de gesso e as paredes em ambientes, por exemplo, dormitórios, corredores, sala de estar, ele não tem a necessidade de usar a placa de gesso RU, né, porque não tem umidade nessas placas, então não tem umidade no dormitório. Aqui eu trago para vocês, né, essa imagem aqui, é uma imagem, né, da circulação de acesso aos dormitórios. Então vocês podem perceber que foi utilizada uma placa ST, né, tanto na parede quanto no teto. Aqui eu trago para vocês um detalhe importante, que essa placa ela está a 2 centímetros de altura do piso, justamente para não receber uma possível umidade do radier, tá? Além disso, né, lembra que eu falei lá atrás, né, que toda a base da estrutura de steel frame recebe um recobrimento com uma manta, então uma manta asfáltica. Então esse recobrimento ela está na base da estrutura, mas também ela tem um transpasse de 5 centímetros em cada lateral. Então, se eu estou deixando 2 centímetros de afastamento da base, essa placa, ela ainda está sobre, né, a placa, a manta, né, por 3 centímetros. Então, ela não transmite umidade nenhuma, ela está vedada. Então, isso se faz também na colocação do piso, né, para que não se conecte, né, a placa com o piso, né, a placa de gesso com o piso. E aí depois, claro, vem o acabamento de rodapé, né? Usar um rodapé, por exemplo, de polímero ou CPVC, alguma coisa nesse formato, que ela não transmite umidade. Então, são os detalhes, né, que você tem que estar ciente e acompanhando a obra para que você garanta que essa construção vai ser uma construção adequada para se ter uma vida útil enorme. E aí, naturalmente, né, como a gente trabalha com gesso na parte interna, então gesso recebe, né, primeiro, né, a aplicação do gesso sobre a estrutura de steel frame, né, é recomendada, né, conforme determina a norma, os parafusos, bastante parafuso, né, que fique aí de 5 centímetros a 8 centímetros cada parafuso, para que a placa não trabalhe, para que ela fique extremamente bem fixada. Então, depois da aplicação, né, da placa, como vocês viram na foto anterior, pode voltar lá e verificar, o tratamento das juntas, né? Em cada emenda de placa, ela recebe, né, uma massa específica, como se fosse uma massa corrida, mas uma massa, né, de vedação dessas juntas, recebe a fita que vai fazer a junção dessas placas e não correr a fissura entre elas. Depois que tiver feito pronto o tratamento das juntas, é feita a correção sobre a cabeça dos parafusos que ainda ficaram, né, expostos, vamos dizer assim, né, no meio da placa. Então é feito o tratamento na cabeça desse parafuso, e aí somente após isso, né, todo o tratamento é aplicada a massa corrida, e aí segue normal, né, como se fosse uma parede. 3 demão de massa corrida, por exemplo, né, feito todo o processo de lixamento, e aí quando a massa corrida estiver pronta, vem a questão da pintura. Aí
passado um prime, né, para fechar os poros, e aí vem uma demão, 2, 3 demãos de pintura, né, conforme a recomendação aí do fabricante de tinta, né? Então cada fabricante tem uma recomendação, então segue essa recomendação. Normalmente 3 demãos de tinta, né? Aí você escolhe se é fosca, acetinado, alto brilho e a cor necessária. Então nesse momento ela se torna, né, parte, né, segue característica de uma obra convencional, né, como se fosse uma parede de alvenaria. 3 demão de massa corrida, faz todo o processo de tratamento, todo o processo de pintura. Então, né, aqui é algo já bem corriqueiro de toda a parte da construção civil. Dando continuidade, né, nas questões de acabamentos, né, da construção em steel frame, nessa imagem que você percebe a colocação do piso, né, o revestimento do piso, e ele não é diferente de outro, né, porque ele está sendo fixado sobre o radier, né, então o radier ele não trabalha porque ele foi extremamente estruturado, né, como eu falei no início dessa aula, né, o radier recebeu uma malha de aço no formato no sentido positivo e outra no sentido negativo, então ele não vai fissurar e não vai trincar porque ele está extremamente bem estruturado junto, né, no conjunto do concreto armado. Então recebe essa aplicação. Nesse caso aqui um detalhe importante também, a argamassa, né, colante, ela foi passada na peça, atrás da peça e também no piso. Então ele recebe dupla camada, né, de argamassa colante, tá? E o formato é o mesmo de colocar no sistema de contrapiso, no sistema convencional. Porém vocês podem perceber que esse piso ele ainda mantém, né, um espaço vazio entre o piso e o início da placa, que ele está sem rodapé, né, justamente para mostrar para vocês que existe uma fissura não, um espaçamento entre a placa de gesso, que já está com a massa corrida, e uma demão de tinta nesse momento, né? E aí o piso ele não encosta, justamente para não transmitir umidade. E não é diferente na aplicação da parede. Então, por exemplo, parede de banheiro, parede de lavanderia, parede de cozinha, ela recebe normalmente, né, aplicação de porcelanato, de piso, de pastilha. Porém, a argamassa tem que ser uma argamassa específica para ser aplicada sobre placa de gesso, ou RU ou ST. Então, tem que seguir as orientações do fornecedor. Então, mais uma vez para vocês aqui, os acabamentos. Nesse caso, aplicação de piso no chão. E aqui agora, né, uma imagem já da obra já com bem mais andado, né, já na parte de finalização. Então, se pode perceber que todas as paredes já receberam a pintura, e principalmente receberam todos os pontos de instalação hidráulica e elétrica. Na imagem aqui aparece mais nítido a questão dos pontos de elétrica, né? Então já com a vista acabada, porque a parede está pintada, né? Também na questão do teto já as lâmpadas embutidas, né? Lâmpadas de LED embutidas já estão prontas também, né, porque o teto foi o primeiro a ser feito. A aplicação do piso no chão está ok, está pronta também, né? Então ainda está sem o rodapé nessa imagem aqui, justamente para que ainda falta fazer o acabamento. As aberturas, né, de vedação externa estão ok, então você pode perceber as janelas, né, e a porta é uma porta pivotante, né, toda ela de lambri, né, com dupla fechadura, né, que é uma característica definida em projeto. Então aí está a obra, né, mostrando ela pronta já com os terminais elétricos funcionando, tanto as tomadas, interruptores e lâmpadas, tá?
E essa casa também ela teve uma particularidade no momento da definição do projeto e adoção na construção. Então, é uma casa para venda, né? Uma unidade habitacional para venda, e ela já vem pronta, né? Digamos assim, já está com o circuito de segurança, né? Então, tem 2 câmeras de segurança já que vem, foi colocada já no projeto para não ter que mexer depois, não somente a tubulação e a passagem dos fios, mas também o aparelho, né? A câmera, né? Já conectada na internet com o celular. Os pontos de ar-condicionado também já estão prontos, tanto a parte elétrica, né, com rede 220 e interruptor independente. Então, né, é o interruptor 220 direto para, né, um disjuntor no caso, né, direto para cada ar-condicionado. Então, só fazer a fixação do aparelho no aparelho e conectar a saída de água na tubulação de dreno e está pronto. Então aqui a gente já está basicamente na finalização da obra. Eu queria trazer um detalhe importante, né, que foi me questionado durante o processo construtivo, né, da visita de profissionais e de clientes na obra, no sentido de dizer assim, tá, mas é uma casa com estrutura metálica, isso não interfere, por exemplo, nas descargas elétricas, né? Porque a gente sabe onde tem muito metal, onde tem metal, né? Há sempre essa preocupação com a descarga elétrica. Então, não precisa ter preocupação alguma com relação à descarga elétrica na estrutura de steel frame, porque a estrutura ela é aterrada. Então, existem vários pontos, né, da estrutura, né? Tem um ponto lá na cobertura, né, que tem um terminal com uma fiação, né, 10 milímetros que vai para o aterramento. Então, caso aconteça uma descarga elétrica no momento de intempérie, por exemplo, toda a estrutura da casa está aterrada. E ela está aterrada em 2 ou 3 pontos, justamente para que essa descarga, se absorver a descarga nessa estrutura, ela é conduzida para o aterramento. E o aterramento segue a mesma norma de aterramento de um quadro de distribuição, por exemplo. Então, tem a haste lá de 2,50 metros, 2,40 metros de comprimento, conforme determina a norma, né? Ele é enterrado, né, no chão, recebe os terminais de distribuição, né, desse aterramento. Então, não há uma preocupação. Assim como o quadro de distribuição tem esse aterramento, né, a estrutura da casa também tem aterramento, então não há preocupação. Bom, nessa imagem aqui que vocês percebem, é uma imagem do canto da casa. Então o corpo da casa ela está toda ela pronta. Então, né, vocês vão perceber aí a questão do fechamento vertical num painel amadeirado, os acabamentos em preto, justamente para dar esse destaque. É uma unidade habitacional diferente, né? Todas as esquadrias já preta, que ela combina com esse amadeirado. Então, o amadeirado com a esquadria preta, os acabamentos pretos. Então, aí um fechamento, né, na parte basicamente dos fundos. E como eu falei, é um projeto um tanto quanto minimalista, né, com linhas bem definidas e sem muito elementos, adereços, né, aderido à forma do projeto. Então, o objetivo maior, a contextualização desse projeto é justamente voltada ao sistema construtivo, né? Justamente para que a gente consiga implantar em várias outras obras essa rapidez na construção steel frame no formato modular, né? Construção a seco. Basicamente todos os itens, tirando o radier, eles são industrializados.
E aqui uma imagem da frente da casa, né, digamos assim, no portão de entrada da casa, onde, né, dessa unidade habitacional, onde você vai ver a fachada principal. É uma fachada sul, então ela recebe pouca insolação, né? Nós estamos falando da região sul do Brasil, né? E por isso que tem uma janela bastante grande, ela tem um peitoril de 15 centímetros, justamente para a gente ter o máximo de aproveitamento de luz natural. Então, a casa toda em si, ela foi concebida nessas questões. Então, ela não faz divisa, ela tem os afastamentos, né, das divisas, justamente para que ela tenha todas as aberturas, né, em todas as faces, ou pelo menos tem essa possibilidade. É uma casa com a preocupação climática bastante grande, no sentido de que, né, todos os ambientes eles são ventilados externamente, e o principal, ela tem corrente de ar ligando as aberturas. Então, o fluxo de ar ela entra, digamos, pela frente da casa e pode sair pela janela de um dormitório. Claro que a porta tem que estar aberta. Então, esses espaços internamente também interligados, claro que tem a privacidade, tem as portas internas e tudo mais, mas essa corrente de ar, o fluxo de ar pode ser o fluxo de ar contínuo, né? Em dias quentes, por exemplo, é possível deixar ventilar com corrente de ar cruzada, né, conectando os diversos ambientes. Então, é uma casa, né, com um pensamento bastante funcional na utilização, na ocupação, mas também inerente a essas questões de conforto, tanto térmico quanto acústico, na escolha dos materiais de fechamento, mas também a preocupação do conforto, né, de ventilação natural, de iluminação natural, que é algo que traz muito benefício para o projeto, né? Então, essas questões de ventilação natural e preservação da energia, né, da temperatura, faz com que você possa reduzir, né, o consumo de ar condicionado. Então, aí está a casa, unidade habitacional, pronta para ser habitada. E para a gente finalizar essa área, você que gosta desse tipo de conteúdo, fica aí disponível o meu contato, né? Para quem gosta de seguir redes sociais também, essa aula vai estar disponível nas redes sociais, então entra lá, arc.gilmartumeleiro no Instagram, e aí vocês conseguem ver, né, todo o trabalho que a minha equipe faz, tanto na construção de steel frame e outros projetos que a gente desenvolve. Fica aí o meu contato, né? Pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas, entrar em contato para desenvolvimento de projeto. Estou aberto e acessível. Um grande abraço e até a próxima.